Existe um gesto que os dois personagens executam e que ninguém costuma comparar, embora seja o gesto decisivo de ambas as histórias. Rorschach, no fim de Watchmen, deposita seu diário na caixa de correspondência de um jornal marginal e de circulação irrisória. O Coringa, de Todd Phillips, no fim de seu filme, senta-se na cadeira de convidado de um programa de auditório em rede nacional. Os dois precisam de um aparelho midiático para completar seu ato. A verdade que ambos carregam não existe plenamente até ser transmitida, e essa dependência do canal diz mais sobre nossa época do que qualquer monólogo dos dois. Guy Debord observou que na sociedade do espetáculo o vivido se afasta em representação. Aqui, a fórmula ganha um acréscimo cruel. Nem a denúncia mais radical do sistema escapa à obrigação de virar conteúdo. Rorschach é publicado como entulho em uma redação delirante. Arthur Fleck é publicado como número cômico. E nós assistimos, o que nos torna parte da engrenagem que ambos supostamente estariam desmontando. Comecemos separando as duas doutrinas, porque a preguiça crítica costuma jogá-las na mesma gaveta chamada pessimismo. Rorschach é nihilista quanto ao fundamento e absolutista quanto à norma. Ele afirma explicitamente que a existência é aleatória e que todo padrão é pintura nossa, aplicada sobre o vazio. Tendo dito isso, obedece a uma lei moral rígida, indiferente a consequências, inegociável mesmo diante do apocalipse. É a forma da ética kantiana arrancada de sua fundamentação racional e enxertada em um trauma. O Coringa faz o percurso inverso. Ele é absolutista quanto ao fundamento e nihilista quanto à norma. Acredita, com uma convicção que beira o dogma religioso, que sob pressão suficiente qualquer pessoa se torna aquilo que ele já é. A partir dessa certeza antropológica, conclui que nenhuma regra tem autoridade. Um construiu uma lei sobre o nada. O outro construiu o nada sobre uma lei da natureza humana. Essa diferença aparece na fotografia antes de aparecer no diálogo. Zack Snyder e Larry Fong filmam Rorschach com estabilidade envidraçada, enquadramentos simétricos, luz institucional dura nas sessões com o psiquiatra. A câmera trata o personagem como espécime, como algo já morto que está sendo aberto sobre a mesa. Christopher Nolan e Wally Pfister fazem exatamente o contrário. Sempre que o Coringa domina uma cena, a operação de câmera perde a solidez, o eixo se inclina, o enquadramento desliza para fora do centro, o corte acelera. Existe até o plano invertido, em que a cidade aparece de cabeça para baixo enquanto ele fala, e a imagem só se endireita quando ele termina. Snyder embalsama, Nolan seduz. Uma câmera nos convida a examinar um homem, a outra nos convida a concordar com ele. Essa é a primeira razão do desequilíbrio de popularidade entre os dois, e é uma razão puramente formal. O Coringa, de 2008, é um argumento filosófico ambulante, e é preciso reconhecer sua elegância. Ele se apresenta como agente do caos que se opõe aos esquemadores e organiza o filme inteiro como uma sequência de experimentos mentais. O dinheiro queimado demonstra que a acumulação não é seu motivo. As duas balsas com detonadores cruzados são o dilema do prisioneiro transformado em set-piece de blockbuster. Ele não quer poder, quer ser refutado ou confirmado. Nisso, é uma criatura profundamente filosófica, quase socrática em sua insistência de que os outros digam em voz alta aquilo em que realmente acreditam. E o filme, honestamente, deixa que ele perca. As balsas
não explodem. A tese empírica do Coringa falha diante de duas embarcações cheias de gente comum. O detalhe que sempre me impressiona é que ele parece quase satisfeito ao ser desmentido, porque a derrota da hipótese ainda é um resultado, e resultado é sentido. O Coringa, de 2019, pertence a outra tradição inteiramente. E confundir os dois é o erro mais comum da conversa pública sobre o tema. Arthur Fleck não é um agente do caos. É um homem esmagado por um sistema de saúde falido, por um emprego humilhante e por uma cidade que já não olha para quem carrega uma placa na calçada. Lawrence Sher fotografa Gotham em sódio doentio e verde institucional. E a câmera passa metade do filme atrás da nuca do protagonista, o que produz uma identificação quase involuntária. A trilha de Hildur Guðnadóttir, composta em grande parte a partir do roteiro antes das filmagens, insiste em um violoncelo grave e arrastado, que funciona como peso físico sobre os ombros dele. Tudo no aparato formal está organizado para que você sinta o que ele sente antes de julgar o que ele faz. É Scorsese revisitado. É o rei da comédia com a piedade removida. E o que Arthur encarna não é o niilismo, é o ressentimento, que Nietzsche descreveu com precisão desagradável. O ressentimento é a moral do impotente que, incapaz de agir, inverte a tabela de valores e transforma sua fraqueza em superioridade moral. Arthur não descobre que a vida não tem sentido. Ele descobre que sua vida foi negada por outros e converte essa negação em legitimidade para o ato. Quando anuncia que passou a ver a própria existência como comédia em vez de tragédia, não está enunciando uma verdade metafísica, está enunciando uma vingança estética. É por isso que o filme foi tão intensamente disputado. Quem se identifica com Arthur raramente se identifica com uma tese sobre o vazio do cosmos. Identifica-se com a experiência de ter sido tornado invisível, o que é uma questão social e não ontológica. A dança na escadaria, aquele plano de subida triunfal, filmado com o vermelho do terno saturado contra o cinza do concreto, é o momento em que o ressentimento encontra sua coreografia. Rorschach vem do lado oposto do abismo. Sua conversão é narrada em uma sala de análise, e vale insistir na figura ignorada do Dr. Malcolm Long, que começa a sessão com a segurança confortável do profissional que domina seu instrumento e termina contaminado pelo próprio paciente. As pranchas que ele apresenta funcionam exatamente porque não significam nada, e tudo o que se enxerga nelas vem de quem olha. Walter Kovacs investiga o desaparecimento de uma menina, encontra a evidência do que foi feito com ela e conclui que nada vigia o mundo. Dostoiévski havia formulado a hipótese de que sem Deus tudo seria permitido. Rorschach a inverte com brutalidade. Justamente porque não há Deus, nada é permitido, e alguém precisa se encarregar disso sozinho e para sempre. É uma resposta desesperada, mas é uma resposta construtiva, e essa distinção é o coração deste ensaio. Agora, podemos formular a tese que dá sentido à comparação. Nenhum dos dois é nihilista no sentido rigoroso do termo. O nihilista consumado seria aquele para quem nem a lei, nem a podridão humana merecem afirmação. Alguém como o Dr. Manhattan em sua indiferença termodinâmica, ou como as páginas mais frias de Cioran, onde a lucidez chegou ao ponto em que já não dói, e por isso já não mobiliza ninguém. Rorschach e o Coringa são, ao contrário, os últimos crentes. Um crê
que existe justiça mesmo sem fundamento cósmico. O outro crê que existe uma verdade última sobre a natureza humana e que essa verdade é a barbárie. Ambos possuem certeza absoluta. Ambos organizam a vida inteira em torno dela. Ambos morrem ou matam por ela. E é aqui que a resposta à pergunta do título aparece com clareza incômoda. O público não se identifica com o pessimismo deles, identifica-se com a firmeza deles. Vivemos um momento em que quase todas as instituições que produziam certeza perderam autoridade simultaneamente. A imprensa, a universidade, os partidos, as igrejas, a ciência, todos foram submetidos a um processo de suspeita generalizada. E quem tinha 20 anos nos últimos 10 viveu esse processo como paisagem natural. Nesse cenário, uma figura que ofereça convicção inteiriça exerce atração magnética, independentemente do conteúdo dessa convicção. Rorschach oferece um chão moral, mesmo que esse chão tenha sido fabricado por um homem que come feijão frio da lata em um quarto imundo. O Coringa oferece uma explicação total, mesmo que essa explicação seja de que tudo é apodrecido. Nos dois casos, o que se compra não é a filosofia, é o alívio de não precisar mais tolerar a ambiguidade. E tolerar ambiguidade é, provavelmente, a tarefa intelectual mais difícil que se pode exigir de alguém. Existe ainda um segundo mecanismo, mais vaidoso e mais difícil de admitir. Os dois personagens oferecem ao espectador a posição de diagnosticador. Quem concorda com o Coringa passa a enxergar hipocrisia em toda parte, o que produz uma sensação imediata de superioridade epistêmica sobre a multidão que ainda acredita nas regras. Quem concorda com Rorschach passa a enxergar covardia e conluio em todo mundo que aceita compromissos, o que produz exatamente a mesma sensação. Nos dois casos, a estrutura é idêntica. Todos são cegos, eu enxergo. Essa é a promessa mais viciante da cultura contemporânea, e ela circula muito bem em formatos curtos, em frases isoladas, em recortes sem contexto. A ironia é que ambos os personagens foram concebidos como críticas a essa postura, e ambos foram absorvidos como sua celebração. Alan Moore precisou dizer publicamente que Rorschach não deveria ser admirado. Não adiantou. E aqui é preciso ser justo com as obras, porque elas são mais inteligentes que sua recepção. Watchmen mata Rorschach de um modo devastador. No gelo antártico, ele arranca a própria máscara, o que significa arrancar a ausência de sentido atrás da qual se protegia, e revela um rosto humano, comum, chorando. Exige ser morto em vez de aceitar o silêncio. Snyder filma em plano geral altíssimo, duas figuras minúsculas contra o branco, e então o vermelho se espalha na neve em uma forma que é inconfundivelmente mais uma mancha de tinta simétrica. O universo responde à morte dele, produzindo apenas mais um padrão sem significado para que outra pessoa interprete. Não existe consagração ali. Existe uma rima visual que informa ao espectador que aquele sacrifício não foi registrado por instância nenhuma. O filme de 2019 faz algo comparável, ainda que com menos segurança. Ele insere dúvidas sistemáticas sobre a confiabilidade do que vemos. Revela que sequências inteiras foram fabricadas pela mente do protagonista e termina em um corredor de instituição psiquiátrica com pegadas ensanguentadas, uma imagem que recusa qualquer apoteose. O problema é que o restante do aparato formal já havia feito o trabalho contrário durante 2 horas.
Quando você fotografa a ascensão de um homem em câmera lenta, com vermelho saturado e trilha triunfal, sobre uma multidão de máscaras que o celebra, a ressalva final chega tarde demais. Essa é uma tensão real do cinema como forma. A imagem afirma mesmo quando o roteiro nega, e nenhum aviso verbal desfaz o que um traveling ascendente já implantou no corpo do espectador. Vale registrar que a diferença entre os dois personagens também é uma diferença de classe, e isso raramente aparece na conversa. Walter Kovacs vem da miséria, filho de uma prostituta, criado em instituição, e sua resposta ao mundo é o rigor moral levado ao delírio. Arthur Fleck vem da mesma miséria, e sua resposta é a explosão. O Coringa de Nolan, por outro lado, não tem origem alguma, oferece versões contraditórias de suas cicatrizes e paira acima da estrutura social como um princípio abstrato. Talvez seja por isso que ele envelheceu melhor como ideia e pior como identificação. Não se pode ser o Coringa de 2008. Ele não é uma pessoa. Pode-se ser Arthur Fleck, e é exatamente esse o perigo, porque ele oferece um roteiro disponível para a dor real de muita gente real. O que ambas as obras acabam demonstrando, contra a vontade de seus admiradores mais ruidosos, é que a certeza absoluta é o sintoma e não a cura. Camus escreveu que o absurdo nasce do confronto entre nossa exigência de clareza e o silêncio do mundo, e propôs que se vivesse dentro desse confronto sem resolvê-lo, sem o salto religioso e sem o salto suicida. Tanto Rorschach quanto o Coringa dão o salto. Um salta para a lei, o outro salta para a barbárie, e ambos escapam da tarefa efetivamente difícil, que é agir sem garantia, decidir sem fundamento último, tolerar que a resposta não venha. Não é por acaso que essa terceira posição não gera camisetas nem máscaras de carnaval. Ela não tem iconografia, não cabe em recorte de 15 segundos. É a única, no entanto, que permite continuar vivendo entre outras pessoas. Fica, então, a última pergunta, que dirijo a mim mesmo antes de dirigir a você. Quando terminamos de assistir e sentimos aquele calor curioso de concordância com o homem mascarado que denuncia a farsa geral, o que exatamente estamos aplaudindo? A lucidez dele? Ou o alívio de não precisarmos mais construir nada?